pelos anos adiante, de geração em geração. Não é simples compreendermos nenhum dos livros proféticos do Antigo Testamento, porque exigem recursos de interpretação que nos fazem compreender o objetivo por trás da profecia, que geralmente é um objetivo histórico e cultural. Grande parte das sentenças proféticas são corretivos de Deus para o porvir, não necessariamente eventos ou acontecimentos que estão ocorrendo. É por isso que muitos dos profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre uma sentença que não viram cumprir. Logo, se não é fácil nem para eles compreenderem isso, o que dizer para quem está fora do ambiente histórico que gerou a profecia? Eu já tenho dito à igreja que o livro do profeta Joel é um chamado ao arrependimento para uma proposta de avivamento espiritual que foi trazida por Deus entre os anos 835 a 796 a.C., como uma forma de levar o povo a voltar a Deus, trazendo 3 ameaças básicas. A primeira ameaça pode ser identificada como uma seca prolongada, e todos nós aqui em Uberlândia tivemos o desprivilégio de experimentarmos 3 longos meses sem chuvas. Eu tive a oportunidade de estar no Piauí entre os anos 1998 a 2018, e eu já digo aos irmãos que tive o desprivilégio de ver o ano todo sem chuva. Só quem vive a seca é que tem caracteristicamente o impacto desta profecia, dessa condenação. Nós temos lugares nos rincões do Piauí e do Ceará que chegam a ficar 36 meses sem que uma gota de água caia sobre a terra, provocando, claro, uma calamidade público existencial. Esta é a proposta de Deus para o entendimento deste povo, para fazê-los voltar ao caminho do Senhor. Em segundo lugar, uma grande invasão de gafanhotos, ela é ocasionada para fazer com que o povo se arrependa e, consequentemente, uma ameaça de uma grande batalha militar, que nós vamos abordar aqui no capítulo 2, nessa ocasião, é trazida por Deus como possível referência à invasão de Senaqueribe entre os anos 700 e 701 a.C., ou provavelmente indicativos proféticos para a invasão babilônica, que se deu nos anos 606, 597 e 586 a.C. Fato é que Deus está castigando o seu povo, porque ele necessita que o seu povo volte ao provedor. É interessante que Deus tem algumas formas de trabalhar conosco, e uma das formas é atacar a nossa provisão. A provisão, ela é algo que nos faz abandonar o provedor. E muitos irmãos têm dificuldades de serem abençoados na igreja por causa da provisão que conquistam. Então é natural, nas páginas do Antigo Testamento, nós vermos Deus retirar a provisão para fazer o seu povo voltar ao provedor. Então o capítulo 2 é um capítulo de castigo, e é por isso que eu quero terminar até o versículo 12, porque no versículo 12 nós temos uma proposta de arrependimento e um avivamento sendo promulgado, mas do versículo 1 ao versículo 12 nós temos 10 versículos específicos sobre a sentença de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu quero ser o mais simples possível para fazê-los compreender que a melhor alternativa para quem vive uma vida distante de Deus é tentar voltar ao seu caminho o mais breve possível. 4 grandes verdades eu esclareço antes de entrarmos no capítulo 2. Quem disciplina é Deus. Pega essa letra aí. Quem disciplina é Deus. A invasão de gafanhotos, que pode conter no quilômetro quadrado 65 milhões de insetos, que são capazes de comer em um único dia
o vegetal suficiente para alimentar uma cidade com 35 mil habitantes, ela é de fato um elemento histórico. É Deus quem disciplina. A invasão de gafanhotos deve ser visto como um ato da soberania de Deus. Agora olha aqui para mim. Eu sou informado de uma história, e eu estou aqui na internet, e preciso tomar muito cuidado, presbítero Léo e presbítero Valderi, com as histórias de púlpito. Mas eu sou informado por um pastor muito sério, o pastor Silvio, lá da cidade de Palmas, no Tocantins, de que uma irmã precisou viajar para o sul do Brasil e deixou a casa aos cuidados de outras pessoas. Passado 2 ou 3 anos, essa pessoa volta para sua casa e solicita, dentro de um prazo específico, é claro, para que a família saia de dentro da sua casa. E a família, obviamente, diz que não sairia mais da casa, porque a casa era deles. E o pastor me disse que essa irmã foi para o círculo de oração da igreja, e Deus tomou uma profetisa para falar-lhe ao coração, e disse: minha serva, não temas, eis que eu estou enviando um exército para esta casa. E a irmã ficou sem entender a ideia de um exército, até pensou se era para mover a justiça, mover a polícia militar, e de um dia para o outro, a casa foi infestada de formigas, que não se conseguia em alguns lugares ver as paredes. Os irmãos entenderam como um sinal da providência de Deus, saíram da casa, do mesmo jeito que eles tiraram os últimos pertences da casa, as formigas tiraram os seus últimos grupos, e a irmã voltou para sua casa dando glória a Deus. Então Deus é quem castiga. Segundo lugar, o castigo atinge, conforme nós vimos, querido Amós, no capítulo 1, no versículos 5 e 7, os ébrios, os bêbados. Nos versículos 8, 10, 13 e 16, os sacerdotes. Nos versículos 11, 12, 17 e 18, os agricultores. Nos versículos 19 e 20, o próprio profeta Joel. Repita comigo, irmãos. Quando Deus castiga, castiga a todos. Aqui o texto dá esse indicativo. Terceira verdade, entender o texto de maneira literal como apontamento para algo que aconteceu, mas mostrando algo que poderia acontecer. Nós temos o entendimento de que esta infestação de gafanhotos de fato ocorreu, e que era a forma de Deus falar com seus filhos de um episódio que aconteceria, que tal como exércitos poderosos de gafanhotos devastaram o campo e agora estão devastando a cidade, Deus permitiria que um exército de valentes viesse contra o seu povo para fazê-los voltar à sua presença. Lendo o capítulo 2, eu preciso fazer aqui pelo menos 3 perguntas. A primeira: a invasão, ela é literal? De fato, houve uma infestação de gafanhotos? Se você, por exemplo, estudar um pouco dos gafanhotos que invadiram a Gregária, você vai entender que até 150 bilhões de gafanhotos podem avolumar-se numa devastação. São tantos gafanhotos que existem elementos de comparação nesse texto, que até cobrir o sol como as nuvens fazem, eles cobrem, de tanto que são grandes, encavalados e poderosos. A segunda pergunta: seria a forma de Deus falar de uma invasão militar? Seria uma invasão do exército assírio contra Judá, ou o próprio cativeiro babilônico, como eu mencionei? É Deus usando um elemento ocorrido para dizer de algo que vai acontecer? É Deus dizendo assim: vocês viram o que aconteceram aqui com gafanhotos, agora experimentem me desobedecer para ver o que vai acontecer quando os assírios invadirem essa terra, ou quando os babilônios invadirem essa terra. Então eu preciso entender uma frase aqui para você ficar aí de orelha em pé e contrariado com o pastor: as coisas podem piorar. A gente tem que entender que as coisas podem piorar. Eu estava vendo as grandes igrejas, eu estou estudando essa nova estrutura evangelical no Brasil. Eu estou vendo, pastores, as novas igrejas e como se comportam os ministros diante delas.
É claro que um corte de internet provavelmente não vai ser a pior parte do culto. Mas eu não consigo ver uma palavra de repreensão na boca deles. Eu não consigo ver uma palavra de exortação na boca dessas pessoas. Será que nós estamos tão fora da caixa, tão fora do ambiente escriturístico, de que o nosso povo é tão santo que as asas se escondem debaixo das roupas? Então eu preciso dizer, com base na leitura deste texto bíblico, que as coisas podem piorar. Deus está dizendo: vocês experimentaram uma infestação de gafanhotos e assolapou os campos e agora vai destruir a cidade. Que o capítulo 2 é na cidade, no capítulo 1, Neemias, foi no campo. E vocês precisam entender que se vocês não voltarem para mim, porque o versículo 12 é um convite ao avivamento, ao arrependimento. Se vocês não voltarem, o que é ruim vai piorar. Repita comigo, irmãos: o que é ruim piorou. Piorou, porque esse povo foi destruído. Quanto tempo durou essa monarquia? Pouco mais de 300 anos. A monarquia do Reino do Norte, que começa com Jeroboão, filho de Nebate, em 931 a.C., durante o regime de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, durou 208 anos. A monarquia do Reino do Sul, cujos mandatários são descendentes legítimos de Davi, durou pouco mais do que isso. Foram total e completamente destruídos quando a Babilônia veio sitiar a terra. O governo nunca voltou para sua possessão. Inclusive, nós enxergamos o governo como tendo sido voltado para a comunidade de Israel a partir do reinado de Cristo. Tanto é verdade que Mateus faz o esforço para provar que Jesus é o rei dos judeus e que nele, a linhagem de Davi, senta num trono eterno que não tem fim. Mas tirando disso, o que é ruim não vai piorar. O que é ruim piorou, acabou. Então eu preciso entender. Eu gosto de ler aquele texto que fala assim: as misericórdias de Deus não têm fim. Quem já leu esse texto, diga glória a Deus. Mas os livros proféticos me mostram que mesmo não tendo fim as misericórdias do Eterno, existem limites que não podem ser quebrados. Até porque o castigo de Deus, irmã Gláucia, em mim, não é o sinal de que a misericórdia dele se estancou. Pelo contrário, é que a misericórdia existe, que eu só entendo uma linguagem, a da disciplina. Eu não entendo a linguagem do amor. É igual aos filhos. Eles não conseguem compreender outra linguagem. Não é porque Deus vai fulminar e matar, pastor Silvio. É porque a linguagem que o senhor entende na sua impetulância, que eu entendo na minha arrogância, não é outra senão a linguagem da disciplina. As misericórdias de Deus não têm fim, e o fato dele aparentemente me destruir é a prova disso, não o contrário. Vocês entendem? Digam glória a Deus. Então, a indicação aqui é que a invasão de gafanhotos vai fazer o apontamento para o dia do Senhor, e que se nós formos observar este texto, que eu não o farei nesta noite, nós traríamos uma interpretação com Apocalipse, capítulo 9, dos versículos 1 ao 12, para trazer uma perspectiva escatológica, apontando o profeta Joel para o fim de todas as coisas, mas não é o que eu vou fazer. Então, o capítulo 2 conclama a nação ao arrependimento e à oração. Veja no versículo 1 e versículo 2: não existe inocentes, a responsabilidade é de todos. Ele fala: tocai o chofar em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Então a primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que não existe inocentes, a responsabilidade é de todos. Eu queria que você repetisse isso. Não existe inocentes, a responsabilidade de todos. 1, 2, 3. Não existe inocentes, a responsabilidade de todos. E ele fala: perturbem-se todos os moradores da terra. Olha que categorização tão impactante. Perturbem-se. A proposta de Deus com essa sentença é trazer perturbação mesmo. É fazer, olha, irmãos, não existe para produção financeira,
para produtividade empregatícia, para desenvolvimento pessoal. Querida irmã Bruna, irmã Tatiana, não existe nada tão ameaçador quanto a mediocridade, o conforto. Ninguém produz se não for sob pressão. Para a vida espiritual é a mesma lida. Perturbem-se todos os moradores da terra. Ele não poupa criança, velhos, sacerdotes, ébrios, lavradores e agricultores. A responsabilidade é de todos. Segundo lugar, o castigo vai me pegar de surpresa. Olha o que diz o texto. Porque o dia do Senhor vem e já está próximo. O castigo vai pegar de surpresa. Sabe qual que é o grande problema? É que nós pensamos que a misericórdia de Deus em relação ao nosso delito, ela não tem fim. E chega uma hora que Deus se cansa. Chega uma hora que Deus se cansa com uma igreja. Chega uma hora que Deus se cansa com uma pessoa. Chega uma hora que Deus permite que as lições da vida ensine com dor e sofrimento aquilo que a pessoa não desejou aprender na literatura bíblica. Eu conheço um homem lá em Picos. Olha, falei a cidade, não era para ter falado, porque vai que pega esse corte. Agora eu vou falar. Diz que ele foi ensinar os filhos a não confiar em ninguém, as crianças pequenas. Parece que maior do que a sua um pouquinho, isso é fato. E ele pôs as crianças em cima do caminhão e disse, pula no pai. A hora que elas pulou, ele saiu. As duas caíram, inclusive uma quebrou a perna. Repita comigo, irmãos, é doído. Ninguém vai fazer isso. Concorda comigo? Diga glória a Deus. Você não está ficando doido nem chupando prego. Os parafusos estão bem apertadinhos na sua cabeça. Mas tem hora que algumas pernas da nossa existência são trincadas, para que a dor da fratura ensine aquilo que Deus não conseguiu nos ensinar no amor de sua palavra. Tem vezes que Deus dá o tapinha na nossa face e diz, ei, desperta, acorda, eu não tenho para você essa vida que tu está levando, eu tenho para você uma vida de prosperidade, de graça, de presença, de glória e na unção do meu Espírito Santo. Tem hora que você recebe essa sentença. Você está ouvindo? Diga glória a Deus. Terceiro, o castigo será calamitoso. Repita comigo, dia de escuridão, densas trevas, dia de nuvens e negridão. Você vê aqui as expressões hiperbólicas aqui, Carlos Eduardo, meu querido irmão. Palavra escuridade, no hebraico, a palavra denso, a palavra trevas, a palavra anuviamento e a palavra negridão. São praticamente palavras correlatas, irmão Milton, que dão um indicativo de que você não tem referência, porque está tudo escuro. Você não consegue se locomover, porque está muito denso. Você não consegue... irmão, vamos ser claro para você entender. Vai lá para a Serra de Santa Catarina e vai dirigir sem farol de milha. Não tem jeito. Deus está dizendo assim, a direção que você necessita está na espiritualidade que você está quebrando. Quebre o altar diante de mim, os teus olhos serão entenebrecidos. E quem entenebrece os nossos olhos somos nós mesmos, na nossa própria arrogância e no nosso próprio pecado. Então, existem aplicações aqui que são hiperbólicas, escuridade, densas trevas, dia de nuvens, dia de negridão. Ele está dizendo o quê? Além de ser denso para caminhar, você não sabe para onde caminha. E eu não sei o que fazer quando caminho em lugar denso. Por quê? Porque ele não é o meu pastor. Porque quando ele é o meu pastor, conforme o Salmo 23, até quando eu ponho os pés em vale de sombra e de morte, ele está comigo, ainda que corrigindo e me direcionando. Mas Deus não deixa uma ovelha sua ser tragada pela boca do lobo. Deus está dizendo nesta noite, confessa o teu pecado, arrependa-te da tua culpa, e Deus vai entrar com providência na sua história. Quarta verdade desses dois primeiros versículos: esse dia será irresistível. Vamos repetir uma frase? Repita assim comigo, irmãos. É pastor espiritual, isso não é nada de espiritual. É que a gente para de ser bobo. Nada de espiritual, isso é pedagogia. É pedagógico. Repita comigo assim: eu não posso escapar. É o que o hebraico está dizendo. Quando ele diz, o dia será irresistível, olha aqui, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem poderá suportar? Repita comigo, irmãos, ninguém no 3, 1, 2, 3, ninguém.
Eu disse para vocês que quando Flávio José foi vencido na Galileia pelo exército romano, liderado pelo general Tito, que era filho de Vespasiano, por volta do final da 5ª década do 1º século da era cristã, e ele construiu com Tito uma relação de amizade, porque Joséfo teria profetizado para Tito que ele seria o imperador, e Tito trata Joséfo com favor. Por isso que alguns historiadores judeus colocam o Flávio Joséfo como alguém que traiu a própria pátria. E ele dá o caminho das pedras, mas no sentido de conciliação. Só que o povo de Israel achou que Deus preservaria o povo por causa do templo. Repita comigo, irmãos, que templo? O que adianta templo? Só sumo sacerdote lá, irmã Gláucia. Herodes o Grande colocou 12. Filho, neto. Está igual a Marósia, que os católicos não gostam que eu falo, mas está lá na história. A Marósia, a filha do conde, que pelo menos 3 papas que assentou no governo da Igreja Católica, foi ela que indicou. Conhecida por muitos historiadores como a prostituta dos papas. É até um nome, não sei nem se pode falar isso aqui na internet. Bispo de lapada, ela botava, era de 12, 15, porque com a relação íntima, esdrúxula, que ela alimentava com bispos, padres importantes, e com os papas, 3 papas, o Leão, aquele outro, o Júlio, eu não sei mais o nome deles aqui de cor, aqui está do Herodes, que templo? Pedra! E os discípulos ficavam, porque o templo tinha pátio dos homens, pátio das mulheres, pátio dos cambistas, pátio dos gentios, 115 mil pessoas sobre os pés cabiam naquele templo. Ele era 10 vezes maior do que o templo de Herodes. Aí os discípulos ficavam lá, boquiaberto. Aí Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí Joséfo vai dar o caminho das pedras para Tito em 62, 63, 64. Até 67 começa a revolta dos zelotes, fica 2 anos de sítio, o Tito entra dentro de Jerusalém, mata quase 1 milhão de judeus, fora os que fugiram para a diáspora judaica, e lá no pórtico de Salomão, o sangue dos judeus dava no joelho dos cavalos. Chega uma hora que Deus perde a cabeça. Chega uma hora que Deus fala assim: ó, você conserta, eu conserta. Porque eu te amo, eu quero te ajudar, eu quero te encher do meu espírito, eu quero te dar presença, te dar glória, te dar graça. Ó, tu conserta, tu conserta. É o que está dizendo aqui. Repita comigo, irmãos: não poderemos escapar. Então, aqui eu falei: não estou dizendo nada de mim, não, irmão. Não estou, não, pelo amor de Deus, estou expondo o texto. Aí ele me fala: quem poderá escapar? Ele que fala, não sou eu, não. Então, devemos voltar para Deus enquanto é tempo. Vamos repetir isso no 3, 1, 2, 3. Devemos voltar para Deus enquanto é tempo. Pois o ataque dele é poderoso. Aí que eu tenho 10 versículos usados. Eu já disse para vocês que o hebraico é um vocabulário pobre. Vocês já sabem, vocês que congregam aqui na Madureira, em Uberlândia, sabem que as expressões de vernáculos no hebraico não ultrapassam 8.500 expressões distintas. Então, usa-se figura de linguagem. A única figura de linguagem para expressar tamanha destruição, a figura dos gafanhotos. 10 versículos, do versículo 2 até o versículo 11. 10 versículos para expressar esse poder deste ataque. A primeira característica, e eu separei 7, é poderoso pela quantidade e pela velocidade. Eu vou repetir: é poderoso pela quantidade e pela velocidade. Olha o que diz o texto: como a alva por sobre os montes, assim o povo é o povo grande e poderoso. Repita comigo, irmãos: como a alva. O que é alva? Você sabe, né? Não é possível, Senhor, tem misericórdia. O que é alva? Alva é o amanhecer. A alva sobre os montes. Aí eu pergunto: quando amanhece, a luz dá nos montes? Sim ou não? E no instante ela cobre todos os montes? Sim ou não? É uma figura de linguagem, é uma metáfora, é um paralelismo que Joel está expressando. Ele está dizendo assim: ô Presley, quando o sol nasce, aqui em Uberlândia o sol está nascendo mais ou menos 5h37, alguma coisa assim. Alguém tem a data correta? Mas é por aí. Alguém falou? Mais ou menos aí. Você sabe quando amanhece? Sei. Logo a luz não atinge todos os montes? Sim. Do jeitinho será o exército inimigo.
Quando você pensar que está frio, já esquentou sobre toda a terra. Por isso que ele diz: quem pode suportar? Ninguém. Ninguém pode suportar. Ele está dizendo que o exército, ele é poderoso pela quantidade e pela velocidade. Como? Velocidade como? Vão vir correndo? Vão vir de avião? Não. Eles vão ser espontâneos, graduais e dinâmicos. Como o sol sobre os montes. Quando você pensar, já cobriu todo o monte de calor. Segundo lugar, vai prestando atenção na figura de linguagem. É poderoso pela sua devastação. À frente dele vai o fogo devorador. Atrás, chama que abrasa. Agora, queridos, olha aqui para mim. Você pensa, por exemplo, pegar fogo na Mata Atlântica. Eu tive a ocasião de estar hospedado num hotel na Mata Atlântica, e eram tantas águas sobre a terra que o quarto encheu de água na parte da manhã, porque a umidade das serras entrou para dentro do prédio do rapaz onde eu estava hospedado. Agora veja um lugar aonde veja só, já tem uma seca prolongada, já teve uma devastação de gafanhotos, o ambiente é propício para que as calamidades calamitosas determinadas por Deus possam propagar o seu castigo. Deixa eu pôr na sua vida. Aí você não ora, você não jejuma, você não se comunica com o Eterno nos meios de graça, você não participa dos trabalhos agregacionais, você é um jovem, você não dá valor nos trabalhos da juventude, você é uma irmã, não dá valor nos trabalhos que nós trabalhamos com famílias, no departamento de casal. Você é um irmão da igreja, um obreiro, e não se propõe a trabalhar com amor e com carinho na obra de Deus. Você não se propõe a vir carregar a espiritualidade cotidianamente, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Aí vem a calamidade, o ambiente está propício. A terra está seca. O fogo vai pegar, e ele vai pegar, e quando ele pegar, não tem jeito, vai sobrar só pó e cinza. Então, para que nós estamos? Por que Deus levantou Joel? Para propor para eles que a destruição que Deus sentencia não é a destruição que Deus quer entregar. Deus quer usar uma palavra calamitosa, não é para produzir pavor e terror, é para produzir arrependimento e volta à presença dEle. Olha quanto você orava, não ora mais, quanto você lia, não lê mais, como você era esforçado, não é mais, como você priorizava as coisas de Deus. Eu estava vendo o pastor, até mostrei para o Amós, o pastor Rafael Abdala falando sobre isso. Não diga que você não tem tempo para ler a Bíblia. Diga que ler a Bíblia não é a sua prioridade. Achei bonito, é forte. Não diga que cuidar da sua família você não tem tempo. Diga que você não tem prioridade em cuidar de sua família. Não diga que você não tem tempo para orar. Diga que orar não é sua prioridade. Inclusive, John Piper disse que as redes sociais são uma dádiva de Deus para provar, naquele grande dia, que o povo de Deus não orou, não foi por causa de tempo. Repita comigo, irmãos: eu preciso voltar. Diga: eu preciso voltar. Quem quer começar, diga: graças a Deus. Terceira característica dessa calamitosa calamidade é poderosa pela sua comparação. E aqui eu separei aqui 4 pontos que são cruciais e preponderantes. Versículo 4, versículo 5, 5b e 5c. A sua aparência é como a de cavalo e como de cavaleiros. Irmãos, você não consegue enxergar os elementos tropológicos do texto? Ele está falando de um inseto cuja aparência é de cavalo. Ele está falando, pastor Juvaci, que o bicho é encavalado. Isso aqui é um palmaço, meu amigo. São tantos que cobrem o sol. Eu falo para vocês, vocês ficam rindo, que são 150 bilhões. Lá na Gregária, juntou 150 bilhões de insetos. Aí, impossível, pastor, mais inseto do que gente. Ué, você não sabe que no Brasil tem mais boi do que gente?
Você não sabe, que eu já falei aqui, todo mundo sabe de cor, que dentro de uma garrafa PET de Coca-Cola 2 litros, 2 bilhões de grãos de areia. Você sabe, não sabe? Dessa daí de cor, salteado, que eu já falei mais de 10 vezes. O negócio é a proporção. E o bicho é encavalado. Não é um insetinho, mosquitinho, não, meu irmão. Agora, olha, eu estava vendo aquele pessoal, aquele povo que fica na... Não sei nem se pode o pastor falar aquele povo lá vai cortar, né? Aquele povo que vai para os matos lá, nu. Aí, ó, aqui, ó, tá assistindo, né? O largado pelado. Largado pelado. Eu vi os caras falando, os piores inimigos não são os leões. O que são, irmãos? Insetos. E ninguém aqui é Macário. Ninguém aqui é Macário. Macário, você já sabe da história do Macário, já contei uma vez aqui. Macário, discípulo de Palomão, ele matou uma mosca. Aquela mosca grande, eu esqueci o nome dela. Não, aqui não pica não, é mutuca. Aí ele matou a mutuca e ele sentiu culpa por ter odiado. Se Macário é o Isaac no trânsito, ele tem que vedar a cara, ir lá para não sei onde, a mais movimentada e de tráfego mais intenso do mundo, e sair andando lá naquela pista. Porque Macário, ele se sentiu culpa por ter odiado enquanto matava. Não é por ter matado o animal, porque é um inseto. Não há problema em matar. Só, glória, pronto. Glória. Você tropeça lá na sua casa, glória, bendito seja Deus. Você está no futebol e o cara te dá um carrinho que você voa e dá um mortal, mistério. É assim, eu estou falando de Macário. Aí ele sentiu culpa por isso. Ele arrancou, presta atenção, estou falando de história do cristianismo. Ele arrancou as suas roupas e ficou nu, assentou-se num pântano e se deixou ser picado e comido por 6 meses ininterruptos, dando glórias a Deus. Quando ele voltou para a sua cela, que era o nome que se dava aonde eles ficavam, os irmãos do mosteiro não reconheceram ele. Quando ele abriu a boca, eles disseram: é o pai Macário, abre os portões. Ele entrou tal como se entra um leproso, todo devorado em sua pele e em suas carcaças. Agora eu só quero saber por que eu estou falando disso. Do poder do inseto. Isso, obrigado. Obrigado. Você está acompanhando, né? Ou você também está estudando lá comigo, né? Então, pega um pouco lá, né? O mistério das coisas, né? Você está estudando direitinho? Arruma um tempo, acorda de madrugada, deixa a mulher lá na cama, lá, resolve todas as coisas e causas. Depois vai para aí e deixa cair o cabelo dessa casa. Está muito bonita ainda. Diga glória a Deus, igreja. 4 coisas. Quantas, irmãos? São semelhantes a cavalos. Versículo 4. Na aparência, porque lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 7, diz que eles parecem cavalo. Você já viu a cabeça de um gafanhoto? É a cabeça de um cavalo. É a cabeça de um cavalo. São na aparência como cavalo, na agilidade, está lá em Jó, versículo 39, versículo 20, eles são ágeis como cavalos. Você sabia que até a Idade Média, presta atenção, não se vencia um exército com cavalos? Não se venciam. Por isso que o exército de Uzias era de 127 mil homens, chefiados por 2.600 cavaleiros com carros de guerra. Os cavaleiros com carros de guerra é que dava a preponderância militar para Uzias. Não se vencia um exército com cavalos, por causa da agilidade. Lá em Oséias, capítulo 14, 3, e Amós 6 e 12, é um emprego de força militar. Por isso que o salmista poetizou: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Sabe o que eu estou dizendo, pastor Silvio? Que contra um exército de cavalos, só o poder de Deus para dar livramento, e esse Deus está aqui nesta noite para dar livramento para você. Então, segundo, parecem com carros de guerra, está aí no versículo 5, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cumes dos montes. Olha, tanto que eles são poderosos. Quer ver mais? 5b, agem como fogo crepitante. Olha aqui, crepitando como chamas de fogo que devoram restolho. Repita comigo, irmãos: até o que sobra, ele arranca. Por que alguém, irmãos, quando eu vinha para o Goiás, hoje não, está ficando seco aqui,
aqui em Goiás e Minas, né? Mas não era normal ficar seco assim. Lá no Piauí, por exemplo, a vaca come tudo. Vaca no Piauí é quase igual bode. A única diferença de uma vaca para um bode no Piauí é que ela não sobe em cima de cerca. Eu estou te falando, você não sabe o que é seca não, meu irmão? Você não sabe o que é seca não? O que vê animal arquejando de fome, abrindo a boca, que nem botando mais água ele ressuscita. Então lá você vê vaca cutucando cacto, cutucando pedra, porque não tem nada para comer. Por que o texto está dizendo aqui, irmão Adriano, que até o restolho eles comem? Porque são tantos que invadiram, que nem o que sobrou da comida dá para alimentar. Então até o que sobrou eles levam. Deus está dizendo assim: preze, se tu não voltares para a minha presença, se tu não voltares para a minha glória, se tu não consertares verdadeiramente comigo e andares na minha presença em espírito de retidão e na minha palavra, vai ficar pior, e até o que sobrar será tirado. Porque para não te perder, Deus tira o que nós temos. Porque no final de todas as coisas, o que Deus quer contigo e comigo é um relacionamento em nome de Jesus Cristo, e a sua glória sendo glorificada através da nossa vida. Em quarto e último lugar, vamos terminar isso aqui, né? Eu não vou voltar nisso aqui, é muito pesado. Parece um exército combatente. Irmão, eu fiquei lendo aqui, ó, por exemplo, vamos repetir comigo aqui, ó. Como um povo poderoso, alto, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Já pensou? Já pensou? Sabe o que isso aqui está falando? Que o ataque contra a nação será planejado, orquestrado e expansivo. Não é ninguém desordenado, não. Porque isso aqui não é uma sentença do acaso. Isso aqui é uma providência de Deus. Que é isso, pastor? Providência é disciplina, sim. Quando a providência de Deus, como o favor dele não resolve, a providência como disciplina vai ter que resolver. Porque, querida, a nossa vida é passageira. A nossa vida não tem sentido nenhum aqui nessa terra. Qual o sentido nosso aqui? Nenhum. Nós sofremos tanto aqui com as nossas complicações, com as nossas decisões erradas. Mas eu tenho uma palavra de esperança para ti no meio dessa palavra de exortação. A nossa vida é a vida que nós adquirimos diante de Deus. E um dia nós tombaremos nesta terra e ressuscitaremos diante dele, e lá não haverá mais choro nem ranger de dentes. Ele enxugará dos meus e dos teus olhos toda lágrima, e o seu santo nome será glorificado. Em nome, você pode dizer graças a Deus por isso? Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai ao seu caminho e não se desvia de sua fileira. Preste atenção. Por que animais que sobrevivem do campo estão atacando cidades? Você não pensa nisso? Olha a figura de linguagem que ele usa. Por que animais que sobrevivem do campo estão atacando cidades? Pensa, pastor. Você entendeu? É por isso que eu falo para vocês, leia a Bíblia direitinho. Olha para o texto, leia o texto. Eu fiz ontem uma aula, pastor Israel, vai subir como usar o quadrilátero bíblico para fazer sermões. A receita é você ler 10 vezes o texto em voz alta, para que você pense, mas como que um animal que sobrevive do campo agora ataca a cidade? O que o texto está querendo me dizer? E gafanhoto não sobrevive de tijolo, nem de muro. Então eu preciso entender os aspectos tropológicos do texto. Qual é o sentido de Deus falar isso com esse texto? O que Deus quer provocar no coração das pessoas? Aí eu coloquei aqui, ó. Ele é poderoso pelo temor que causa nos povos. Olha aqui, ó. Diante deles, repita comigo, irmãos, tremem os povos. Todos os rostos empalidecem. O que está dizendo aqui? A devastação será tanto que quando vocês observarem eles chegando no horizonte, vocês já vão começar a tremer. O sorriso vai sair da sua boca,
O júbilo sairá dos teus lábios. Por isso que a melhor alternativa é o do versículo 12. E se Deus quiser, nós vamos entrar nisso na semana que vem. Deus está convidando essa igreja a um arrependimento genuíno, produtivo e profícuo. Há lágrimas nos nossos olhos, para que amanhã sorrisos possam ser estampados na nossa face e o nome de Jesus ser glorificado. Quinta verdade: é poderoso pela invasão ameaçadora. Correm como valentes, como homens de guerra. Vamos repetir esse texto. Correm como valentes, como homens de guerra. 1, 2, 3. Correm como valentes, como homens de guerra. Olha que coisa horrível. Aí eu pus aqui 4 pontos. A força deles é a força corajosa. Correm como valentes. Irmão, o Davi, ele tinha um grupo de gente lá, o Davi. Ele tinha um conjunto de valentes. Deles lá, tinha 2 ou 3 que matavam 1000. Você vê aquela cena de filme lá, daquele Troia, do gladiador. Não, gladiador é perto do que esses homens faziam. Mas aquele povo lá que você só vê em filme. O que só se é possível ver em filme, os valentes de Davi fazia no campo de batalha. Só dá para ver em filme. E também entre os valentes de Davi. Os homens não tinham medo de nada. Era pau de dar em doido. É gente destemida, que não tem medo da morte. É a ideia desse texto. Eles correm como valentes na hora da guerra. Você sabe o que é um valente peitar um fronte de uma batalha? Você sabe que o valente que peita o fronte na batalha, ele não tem nada a perder. Por isso que era proibido, o presbítero Léo, o recém-casado ir para a guerra. Está lá no livro de Vaikra. Proibido. Ele tinha que ficar 1 ano desfrutando da esposa. Por isso que tinha a lei do livirato. Você sabe qual que é a lei do livirato. Você também estuda lá, não é possível. Não vou te perguntar aqui, porque o nome é difícil. Pode ser que você tinha esquecido. Então, a certeza que o soldado tem é de que vai para a guerra, que ele volta, ninguém sabe. Já pensou, Israel, você ter a certeza de que vai e não volta? Quem vai cuidar da sua esposa? Quem te importa? Estou pondo você na cabeça daquele povo. E quem vai cuidar do Luizinho? E quem é que importa? Eu estou pondo ele na cabeça do povo. Se eu não conseguir fazer os seus pés se sujarem com a poeira da Palestina, então o que eu estou fazendo aqui pregando? Eu estou pondo você, o Deus está falando assim, eles são destemidos e não têm medo de morrer. Então, ou eles vão matar, ou eles vão morrer. E eu vou falar para você, os pais cristãos viveram isso, tá, irmãos? Existe um grupo na história do cristianismo chamado de os circunciliões. Pega, escreve e vai pesquisar. Para eles, a maior dádiva cristã era o martírio. O martírio era uma dádiva tão desejada que quando o anfiteatro romano foi inaugurado, 12.000 cristãos se entregaram para morrer. Eu estou te falando que eles chegaram lá para usar o gozes romanos e disse aqui, o que você quer? Eu vim me entregar para morrer. E disse que você quer morrer como? A pior das mortes. E aí te jogava igual uma carne viva para leões devorarem o seu corpo. Era tão forte, vai ler o livro de Fox, dos mártires, para você ver. Era tão forte esse sentimento, pastor Israel, que Teresa d'Ávila, com 7 anos, leu a história desses registros, e com 7 anos de idade, ela foi para a África para se entregar para morrer. Com 7 anos de idade. Porque era tratado na prateleira de cima. Meu Deus, a data do aniversário deles não era do nascimento. Nunca foi do nascimento na patrística. Sempre foi da morte, porque para eles a verdadeira vida era a vida que se vivia quando a daqui se encerrava. Os cristãos viviam a eternidade. A eternidade. O Inácio de Antioquia disse: eu sou trigo de Deus, os dentes das feras hão de moer-me, para que eu seja apresentado como pão limpo. Agora que padeço por causa do seu nome, posso ser chamado de discípulo. Era uma dádiva. Isso lá no século XVI, século XVII, mudou para entrega a missionários, irmãos morávios,
Começaram em 1702 a 1720, nessa época, uma oração de 24 horas por dia que durou 100 anos. Eles se entregaram como escravos para evangelizar povos escravos. Era entendido entre os morávios que a cada 18 crentes, por exemplo, aqui tem, vamos pôr aqui 140 crentes. Aí a cada 18 mantém um missionário. E se no fim do 18º o dinheiro não dá, um deles se vendiam como escravo para inteirar o dinheiro. E aí? Pega essa. Como é que nós vamos fazer? Aí os crentes de hoje, eu ponho na internet, eles quase que eles só escutam aquele povo pregar, né? Ai, você pode. Ai, que. Aí eles não sabem o que é o evangelho. Aí eles ficam me xingando. Eu só tenho, no céu vai ser tudo igual. Uma na égua igual tu, vai ser igual quem? Eu sei o meu lugar no céu, nos últimos lugares. Então é melhor nós nos enxergarmos. Não vai ter ninguém maior. Meu Deus, quem falou foi Jesus. Existem diversos textos com implicações polissêmicas que dão esse entendimento. O menor aqui é o maior lá. Então não tem diferença. Quem vai sentar aqui, quem vai sentar lá, eu não sei, mas meu pai sabe. Se tem algum lugar específico para que alguém sente, é porque alguém vai sentar lá e não vai ser qualquer mama na égua. Vai ser homens e mulheres lavados pelo poder de Deus, que temiam uma única coisa nesta terra, e é o pecado. E eles são lavados pela glória do Espírito Santo e são apaixonados pela presença do Senhor. Esse é o povo que vai ocupar. Então, a força é corajosa, a força é organizada, a força é invencível. Aqui, ó, arremetem contra as lanças e não se detém o seu caminho. Está escrito, ó, não fica ninguém no caminho deles. A força é irrepreensível, força imprevisível, ó, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como um ladrão. Meu Deus, o que esse texto está dizendo? Está vendo como é que é, irmão? É uma catástrofe. Deus está fazendo o quê? Um alarde? Um escândalo? Não. Deus está fazendo o povo voltar. Ele está falando assim, é melhor você tomar o remédio para não ir para UTI. É o que ele está dizendo. É melhor tomar um remédio certinho. Qual é o remédio? Resignação, humilhação, presença de Deus, oração, leitura bíblica, casa do Senhor, aproximar dos irmãos, tentar entender. Não dá para andar junto, fica de longe, mas não fala mal. Bendiz ao Senhor, adore ao Senhor, viva na presença dEle. Você é maior do que isso, irmão. E Deus quer te levar a uma vida de entrega e de produtividade espiritual. Se você crê, diga glória a Deus. 6º e 7º lugar, e eu termino. É poderoso pelo impacto que produz na natureza. Olha aqui, ó. Diante deles treme a terra, os céus se abalam e o sol. Aquele terremoto, não sei se o Neemias sabe, eu não sei, mas aquele terremoto que deu lá aquele vulcão que estourou, eu esqueci o nome dele. Assim dizem, né? Aqui a 5.000 quilômetros de distância, as pessoas escutaram barulho. Quem estava a 100 metros linear dele, todos estouraram o tímpano. Quem estava a 50 quilômetros dele, todos morreram. Tem castigo que é assim. E não dá para frear. Você viu lá agora essas enchentes, né? Que deu aqui no sul do país, que coisa. Não tem como frear. Tem, pastor Silvio? Não tem como. Quando as comportas se abrem, não dá para frear. É algo, irmãos, que é muito melhor você frear a punição do Senhor com a sua vida de entrega e de renúncia, do que você aguardar a sentença vir para você arrepender dos seus delitos e crimes. Em último lugar, é poderoso pelo comandante em cheque. Aí vocês ficam, nossa, quem é o comandante? Uai, tá aí, vamos ler todo o versículo 11 para nós terminar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o Senhor, e muito terrível, quem poderá suportar? Quem é o chefe desse exército? Deus. Pesado, né? Deus. Deus é o chefe desse exército.
que haja misericórdia e graça da parte do Senhor em favor de mim, da minha casa, deste altar, desta igreja. Senhor, que nós possamos encontrar o teu caminho, a tua bondade, o teu amor, a tua graça. Que o Senhor possa alcançar o coração dessa família, o coração dos teus servos e servas, o coração da tua igreja. Nos leva à tua presença, nos leva à tua glória, nos leva à tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. A igreja diga: glória a Deus.